estava pensando, sabe, sobre esse lance de homens, né, que desumanizam mulheres. Veja bem, tudo que nós passamos com eles é parte de uma desumanização, tá? Essa coisa de eles fazerem das mulheres objeto, né? O que é um objeto? Objeto é uma coisa que você usa e que você descarta, né? Porque objeto é uma coisa. Esse óculos aqui, por exemplo, eu estou usando ele, é um objeto. Daqui a pouco quebra, racha, risca, qualquer coisa, eu vou descartar, eu vou jogar fora. Eu vou ficar cuidando dele porque, né? Ele não tem sentimento, ele não é um ser, ele não precisa de mim, né? Dá para entender bem, né? E essa é a razão principal, tá? Dos homens fazerem isso com as mulheres, de usar as mulheres e depois poder descartar, assim, como se não fosse uma pessoa. É isso. Essa que é a grande questão, que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de pensar que é sobre isso, mas é sobre isso. É sobre isso. E isso é uma coisa tão impactante, porque qualquer mulher sente isso. Tá? Ela está com um cara ali e tal, e estão conversando como se os dois fossem gente, né? Os dois são gente ali naquele momento, das conversas, da paquera, uma série de coisas, né? São gente os dois, ele e ela também. E, de repente, o que acontece? Ele usa ela. Essa que é a palavra. Ele a usou o seu objeto que ele estava cuidando, assim, lavando, igual o carro, né? Eles lavam muito o carro, eles gostam muito disso. Então, ele estava ali consertando, bonitinho, deixando brilhando o carro, bonitinho. Depois ele usou já o carro, não quer, já ficou velho o carro, quer um outro novo, qualquer coisa assim. Aí ele ou passa para frente, ou deixa na estrada, qualquer coisa. Não se importa mais com o carro, nem lembra do carro. Acho que essa que é a questão. Ele está lá com o carro novo, digamos. Então, é por aí o negócio. Tá? É por isso que nós nos sentimos tão, mas tão magoadas, tão impactadas com esse tipo de coisa, do cara, por exemplo, transar com você e desaparecer. Por que ele desaparece? É por causa disso. Porque você é um objeto para ele. Tá? Então, ele te usou, depois ele te descartou. Ele não se importa com você. E como que ele pode fazer isso com uma pessoa? Aí que entra o negócio da desumanização. Nós mulheres não somos humanas para os homens. Para grande parte deles, né? Não estou falando que seja para todos, mas para grande parte deles nós não somos humanos. É claro que também tem mulheres que são misóginas, então as outras mulheres misteriosamente também não são humanas para elas, né? Elas têm uma ilusão de que elas estão no mesmo patamar ali desses homens misóginos. Aí elas não serão elas os objetos, tá? Mas tem uma série de prerrogativas para elas, né? Que elas não podem se comportar mal, que elas já viram objeto, então virou puta, não pode envelhecer, virou velha, não pode engordar, virou feia, gorda, né? Aquela coisa, elas só vão sentir isso quando for na carne delas. Tá? Mas os homens fazem isso, tá, gente? E aí não importa nada. Tá? O que importa é isso, tá? O que importa é que a mulher é o objeto. Isso se chama racismo. Sabe por quê? Porque, bom, segundo o Gessé Souza, eu sempre cito ele porque ele falou a coisa mais verdadeira que existe no mundo. Que todos os preconceitos, seja misoginia, seja homofobia, seja racismo mesmo, né? Seja psicofobia, classismo, né? Todos os preconceitos, eles derivam do racismo, eles são racismo. Tá? É isso que o Gessé nos ensina. Eles são racismos. O racismo racial, que é provavelmente, sei lá, o principal, eu não sei se é o principal, tá tudo só, eu tô falando aqui. Mas a misoginia dizem que é a mais antiga, né? E é isso, e disso deriva, então, o tal do nazismo, né? Do racismo deriva o tal do nazismo. Eu acho que é por isso que nós estamos, e daí os genocídios, aí é por isso que podem matar as crianças lá de Gaza, porque elas estão desumanizadas, aí as pessoas que têm esses racismos, assim, elas desumanizaram simplesmente aquele povo, aquelas crianças. Mas essa desumanização, vocês vejam bem, ela não é uma coisa de transformar o outro em animal, sabe? Não, porque veja como protege os animais hoje, né? Hoje a humanidade já evoluiu mentalmente, então ela já humaniza os animais. O que está muito certo, né? Claro que os animais têm que ser respeitados e por mais que eles não usem a linguagem como nós, uma série de coisas, são seres, né? Conscientes e sentem dor, sentem afeto, não sei se é amor, mas sentem, né? Enfim, é vida, né? É vida. Vida inteligente também. Então, os seres humanos já humanizaram os animais. Os mais civilizados, digamos, mais, né? Que tem uma mente mais elevada. Então, quando nos desumanizam para poderem nos descartar, por exemplo, estou citando esse exemplo da misoginia, etarismo também, tudo, né? Que se refere à mulher. Então, nos desumanizaram ao ponto não de nos transformar em animais. Tipo, um cachorro, um gato, um pássaro, nada disso.
mas a ponto de nos transformar em insetos. Então nós somos as baratas, tá? Lembra aquele livro, quem leu A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector? Também aquele outro do Kafka, né, que era um inseto também, A Metamorfose. Por que o cara da Metamorfose, ele sentiu um horror tão grande quando ele se viu transformado em inseto? Porque ele mata os insetos, a gente mata os insetos. Então ele viu que ele se transformou num inseto, ou seja, num ser matável, e que aliás todo mundo quer matar mesmo, porque é um inseto que é uma praga, que faz mal para a tua saúde, que te assusta, essas coisas assim. E da Clarice Lispector, a Paixão Segundo GH, ela passa todo o romance, né, o livro, é presa no quarto, ela quer saber o que ela vai fazer com aquela barata. Ela é barata, né? E no final ela come a barata, né? Então já deu o tal do spoiler, como se diz. Por que ela comeu a barata? Eu não sei, aí eu não vou fazer uma análise aqui, mas é uma barata, ela é feita para matar, para comer. Talvez tenha culturas que comam, que a pessoa fica com tanto horror dela, a pessoa pode comer, como aconteceu no livro lá. Tudo para se livrar, né? Então, é por aí que é as coisas, tá? A gente fica procurando tantas explicações. É que os homens sofrem um curto-circuito que dá no cérebro. Eles têm uma coisa assim que daí eles ficam, sei lá, eles têm vontade de sair correndo. Gente, se ele tem vontade de sair correndo de você, se ele fica com nojo de você, ou dele mesmo, de ter transado com você, é porque você não é uma pessoa para ele. É só isso. Não tem outra explicação, é só essa explicação. Se nunca mais ele se deu ao trabalho de conversar com você, porque daí não é só que ele não pode ficar com você, ele não pode te amar, te namorar e ficar mais vezes com você, não é só isso, tá? Isso é uma coisa até... O problema é que ele não pode conversar com você. Quer dizer, a humanidade evoluiu através da linguagem e as pessoas se entendem através da palavra, da linguagem. Mas esse homem é com você, ele não pode conversar, porque você virou um inseto para ele. Ele vai conversar com o inseto? Vai dizer o que para o inseto? Para o objeto lá, para a cadeira lá que quebrou a perna. Ele vai dizer o que para ela? Né? Então é isso, tá? Eu acho que a gente não tem que se enganar com as coisas. Não tem que pensar, mas será, por que será que aconteceu isso? O que será que aconteceu? O que será que você passou? Não passou nada. Não passou nada. Apenas ele desumanizou você, você virou objeto, como você sempre foi, descartável. Ele conversava com você apenas, porque é claro que ele sabe que ele tinha que conversar com você, te agradar, para você abrir as pernas para ele. Era só isso, não era mais nada. Mas se ele pudesse transformar você numa múmia, por exemplo, se ele pudesse te estuprar, se não fosse crime, por exemplo, se ele pudesse transar com você morta, por exemplo, e não fosse crime, tudo isso ele faria. Tá? Então, essas coisas que o bolsonarismo, né? Essas pessoas são bolsonaristas, no fundo, né? São nazistas, são tudo isso, né? Isso que o bolsonarismo hoje faz uns elogios assim, que fica todo mundo... Oh, meu Deus, como é que o cara pode falar isso? Como aquilo de elogiar necrofilia. Eu pensei, não, mas estão falando isso, né? Isso aí é uma coisa que já está programada para ser falada por causa da guerra, né? Então, os caras, os soldados estão lá nos campos, eles vão deparar com um monte de mulher morta, sei lá, e daí a vida sexual deles vai virar, sabe? Eu já penso poeticamente, assim, isso que é verdade. Mas na verdade não é isso, porque eles não estão nem aí. Para eles tanto faz, as mulheres são mortas mesmo. São corpos, né? Porque os mortos são corpos. Então é isso, tá? A gente não tem assim que, sabe, lamentar, se sentir culpada, se sentir envergonhada, se sentir, né, errada em alguma coisa, ruim em alguma coisa, porque não é nada disso. A única coisa é essa. Então se sinta bem, tá? Nós mulheres nos sintamos bem. De saber que nós não fazemos isso com eles, nunca. E se tem uma mulher que faz, então ela é louca, né? Deve ser, só pode ser isso, ela tem que se tratar, sei lá. Eu acho que a explicação é bem essa mesmo, e é isso aí, tá? E tem uns que eles podem descartar uma mulher, não assim, depois de ir pra cama, tá? Mas como eles estão usando, né? São os exploradores, né? Gigolos, talvez, porque são exploradores, gigolos nada mais são que exploradores. Estão usando também, né? Fazendo daquela mulher um objeto também. Eles podem ficar anos com uma pessoa e de repente eles encontram um caminho melhor para eles, mais fácil, com uma outra lá qualquer que tenha mais alguma coisa. Eles vão lá e deixam também da mulher e descartam como se ela fosse também um objeto descartável. E aí é por isso que ela às vezes não consegue entender uma coisa dessa, porque é impensável, né? É impensável. Duas pessoas que uma olha para a outra como um ser humano e a outra também olha para aquela como ser humano, elas nunca vão fazer isso uma com a outra, tá? Por mais que tenham brigado, digamos, fiquem bravas e tal, mas na hora que passa para a mesa, as pessoas conseguem conversar, porque é claro, né? A linguagem, ela é o nosso meio de comunicação. Então é isso, tá? Às vezes eu acordo assim, eu tenho esses insights assim,
Porque eu penso, né? Eu escuto, eu leio e daí, de repente, a explicação veio. Então, a explicação veio e eu não vou mais procurar por explicação nenhuma de certas coisas que estão acontecendo, tá? A única coisa que eu vou procurar é